Vamos lá, mudanças para o futuro do mercado de TI. Eu sou de TI. Opa, então você vai poder dar boas opiniões aqui, vamos lá. Para ter sucesso na área digital, os projetos de TI devem ser definidos para fornecer mudanças corporativas, em vez de apenas entregar tecnologia e informação. Mas por trás disso há uma transformação mais fundamental. As operações de TI devem ser complementarmente incorporadas nos processos de negócio. Foi uma coisa que me fez, assim, me despertou. Quando me jogaram lá área de TI, que eu tinha que mexer com servidor, isso e aquilo, que eu me importava com o negócio da empresa. Tipo, faço parte da empresa, mas eu não toco o negócio, é a galera lá que toca. E aí eu disse, não quero isso pra mim. Tipo, é uma coisa que me deixou com o pé atrás quando eu disse que eu queria fazer rede de computadores, por exemplo. Aí eu fico lá. Você se prende nos processos de TI e acaba deixando a empresa, tipo assim, se o barco afundar, eu tô sem emprego do dia pra noite. Pode crer, então, na sequência da matéria que eles estão falando exatamente isso, que principalmente empresa grande, né, a TI é executada de um jeito diferente, né, como se fosse uma empresa separada, né, como se fosse um provedor de serviço à parte, como se fosse um outsourcing dela mesma, né, um negócio meio esquisito, né, mas que virou normal. Então, na análise aqui deles, do link da matéria, eles acreditam que isso é uma espécie de disfunção nas empresas. Então, parte disso é por causa da TI. Acabou desenvolvendo essa prática de usar o SLA, que é Acordo de Nível de Serviço, né? Não sei se vocês conhecem isso, que é como eles pautam a operação e entregam o serviço para o cliente interno, tá? Para você que não entendeu, é tipo assim, imagina uma empresa grande, um corporate aí qualquer, tem lá financeiro, RH, nananã, comercial, todos os departamentos da empresa e tem a TI. A TI, ela não funciona do mesmo jeito que as outras. Ela funciona como se ela fosse uma outra empresa que você contratou para fornecer serviço de tecnologia e ela faz acordos com cada setor de como ela fornece serviço e como cada um paga ela. Ela é como se fosse um banco dentro da empresa ali, que ela recebe o dinheiro que cada um consome. Ou seja, quem usa mais TI paga mais, quem usa menos paga menos e eles consomem o budget dos centros de custo da empresa, tá? Então, essa prática aí de SLA, de acordo de nível de serviço, é que eles combinam lá no pensamento assim, o que importa é ficar funcionando. Então, se tiver menos chamado e funcionar mais tempo, sempre tem um acordo ali de quantos por cento é tolerável, e se a TI cumpre isso que ela está prometendo ou não. Né? Mais ou menos isso que ele está falando aqui, que a maior parte das empresas grandes funciona assim, inclusive isso é incentivado pelos modelos, pelos frameworks de governança que existem. Então, não é só, tipo, o cara tá metendo pau aqui falando que é um jeito meio esquisito, né? Olhando pro futuro, né? E eu concordo. Porém, o modelo atual fica incentivando isso como bom, tá? Então, não é como se, nossa, os caras se perderam e estão fazendo isso. Não, isso aqui é o que é chamado de boa prática hoje, galera. Né? Fazer isso aqui é o que funciona hoje na TI. Né? A gente que é de inovação vai criticar aqui a parada, mas para quem não, antes a TI eram os caras lá de tecnologia que ninguém entendia o que eles faziam e que ficavam embaixo do financeiro para aprovar budget, esse modelo aqui funciona bem melhor, né? Mas pode ser melhor do que isso. É para isso que a gente veio falar aqui sobre como vai ser a TI agora no futuro, entendeu? Em termos reais de terceirização de TI, um SLA é uma métrica de duas partes. A primeira parte é o padrão mínimo aceitável de serviço, o segundo enumera com que frequência o contratante deve atingir o seu nível de serviço. Isso é muito interessante, porque quando a gente diz, eu sou da TI, é como se a gente fosse um agente do FBI, por exemplo. A gente não se mistura com a gentalha. É tipo isso. Não vou falar com Jeitos, não vou falar com Jeitos porque o Jeitos é da TI. Aí a gente fica excluído. Aí Aí vira a guerrinha, né? Vira inimigo interno, o né? sistema joga a gente pra cima. Aí, tipo, a gente é de boa, tranquilo, fala com todo mundo, mas as pessoas acham que a gente é de outro mundo. Pois é, e fica aquela guerrinha interna. Tem Esse, entre várias empresas tem essa coisa de departamento brigar com o outro, né? Mas a TI simplesmente briga com todo com mundo, todo né? mundo. Então, realmente, tem essa coisa dos processos, que às vezes não faz sentido para os caras falar, mas por que não é assim? Não, ó, a regra é essa, tem que fazer desse jeito, aí os caras falam, vem a TI de novo. Inclusive, quando eu trabalhei no corporate, eu hackeei a TI. Tanto que eu era de telecom, né? Então, eu estava no core da empresa, que era telefonia,
Mas eu, como era espertinho em tecnologia, né? Os caras faziam acesso remoto lá para consertar a máquina, por exemplo, e não fechava ali os acessos, eu acessei a pasta deles ao contrário e consegui baixar as coisas todas que eles tinham lá. Porque aí, quando eu precisava, eu repliquei isso via rede nas outras máquinas. Porque se desse pau em uma, eu conseguia pegar na outra. E quando eu precisava, eu já não chamava mais a TI, eu mesmo fazia a manutenção da minha máquina, das minhas coisas lá. E não podia, né? Não podia. Teve uma época que eles proibiram acessar a internet. Aí eu consegui hackear eles também para pegar o IP do servidor de saída para poder acessar a internet e usar as coisas. Então, assim, eu tenho um histórico aí de hackear a TI da empresa. Então, eu já saí muitos anos de lá. Então, tá tranquilo revelar isso hoje, né? Ninguém foi mandado embora. Eu podia ter apagado as pastas deles, não fiz nada de mal. Não fiz, não peguei informação sigilosa de ninguém, só peguei os arquivos mesmo de programa que a gente precisava quando formatava, para poder eu formatar mais rápido, ou seja, economizei dinheiro da empresa. Diminuiu o custo de TI, porque eu mesmo fazia. Então, não precisava chamar eles, abriu chamada, ajudei todo mundo, até os indicadores foram melhores. Porque se eu ficasse chamando toda vez, e tinha vezes que as pessoas do setor ali que ficavam perto de mim me chamavam ao invés da TI. Ou seja, tá vendo? Eu tinha que ganhar um salário de TI também, que eu também fazia serviço dele. Mas não fazia sempre não. Então, só depois desse momento aqui de confissões, seguir a matéria aqui, ó. Então, eles falam o seguinte, ó. Dessas duas métricas aí, de duas partes que o Jason falou, eles falam que definir a parte da métrica geralmente é trivial. A primeira parte, né, trivial. A segunda parte já é mais sinistra, né? É mais difícil. Que, por exemplo, falou, o SLA pode definir o padrão máximo aceitável para uma interrupção, de 1 hora ou menos, antes de restauração do serviço. A segunda metade da métrica pode especificar que o terceirizado deve atingir esse nível de serviço para 99% de todas as interrupções. Então, assim, é puxado, né? 99% é simplesmente quase sempre, né? Então, tem chat aí, galera. Mari chegou, fala aí, Mari. Chegou cedo, não, só que não. Ela falou, oi, o DPT de TI é tenso. O que é DPT? Não sei. Departamento. Departamento. TI é tenso quando se acham e acham que são superiores. Existe uma cultura errada, eles são deuses, e isso é dentro da área. Então é mó engraçado, a TI, ela caiu pra cima, né? Porque hoje eles estão com esse status todo, mas no passado eles eram os caras rejeitados. Então assim, a TI infiltrou aí, a teoria da conspiração da TI nas empresas. Teoria da conspiração e lenda urbana corporativa, a TI se tornou. São os caras que eram a ralé que ficava no canto lá com os computadores na salinha para virar os caras que tá virando agente do FBI na empresa. Olha só que coisa. Fala aí, gente, o que você Foi ia o que a falar gente sobre isso? comentou, né? O departamento de TI não é que ele seja difícil de lidar, é porque ele recebe ordem de cima. Geralmente o operador de TI ele não tem autonomia de agir dentro da É tipo empresa. militar, né? Na Isso, guerra. Faz isso aqui. Os caras, vão matar todo mundo. É isso aí. isso. Isso limita as Entendi. pessoas Só recebi ordens. da empresa. Isso limita muito as pessoas dentro da empresa, porque eu poderia ensinar a pessoa a fazer, dela ter autonomia de reparar isso aí e economizar tempo de atendimento, economizar tempo de venda, economizar tempo de processo. E isso não é que venha do departamento de TI, mas vem de cima. Geralmente é de cima, não é. Não culpem o departamento de TI. A Mari falou aqui, ó, mas existem muitas pessoas na área de TI que são ótimas, que têm Eu. perfil de líder, de inovador, tá vendo? Eu. Pois é, que nem eu falei, eu vim da TI, mas em empresa eu nunca trabalhei na TI, eu trabalhava Não, no já trabalhei setor na TI. técnico, que é a empresa técnica, era de telefonia, né? Então eu trabalhava na área que era core da empresa, e não na TI. Só que como eu tinha conhecimento de TI, eu hackeava eles e nem sabia, coitado. Deixa eu ver aqui. Ele fala assim, ó, pense no início dos discos rígidos de estado sólido, acho que é esse, o SSD, né, que ele está falando, né? Sua confiabilidade a curto prazo e durabilidade a longo prazo não foram comprovadas para os primeiros usuários. No entanto, eles pagaram generosamente pelas organizações que as experimentaram, oferecendo uma vantagem de desempenho em análise de Big Data. Então, assim, isso aqui é o exemplo da inovação, né? Inovação chegando na empresa e o early adopter, como a gente sempre explica aqui, ele sempre é o cara que, pô, já tem um problema, já está precisando resolver. Pô, vai me dar desempenho de Big Data? Beleza, então compra esses HDs aí. Ah, ó, não temos certeza que vai dar. Beleza, vamos correr o risco aqui, vamos pagar mais caro, mas vamos ter o resultado que a gente precisa. Vai dar retorno. Então, é o que ele está falando aqui de quando a TI precisa inovar, né? Para a maioria das pessoas em gestão, o sucesso aumenta sua visibilidade, que pode levar a promoção, elogios e melhorias de salário.
A única vez que as operações de TI são vistas é quando algo dá errado. Geralmente as pessoas têm essa impressão de que tudo é culpa da TI. A gente tinha até uma frase que dizia isso. Desde quando eu fui estagiário na área de TI, a gente, tipo, pô, deu pau aqui no ponto eletrônico, é culpa da TI. Aí, meu, tudo é culpa da TI. A gente é culpado de tudo. Você é um pedreiro do século XXI, é isso mesmo? É isso aí. É o programador que é o pedreiro. Rachou o prédio, é culpa da TI. Igual programador, né? Você tá programando lá, o cara fala assim, pô, você é programador, sabe programar, né? Formata aqui meu Meu computador. computador. Conserta minha impressora aqui, né? Tipo, com certeza sabe. Então, esse negócio de só ver a TI quando dá algo errado é o seguinte. Fala aqui sobre um suposto índice de invisibilidade. O que quer dizer isso? Que quando a TI está funcionando, ela é invisível, certo? Ninguém percebe. Então ele fala aqui, ó, todas as métricas são representações numéricas de objetivos qualitativos. Isso aí é para todo mundo, né? Portanto, a métrica de operação de TI, que melhor reflete seus objetivos, é uma medida de invisibilidade. Então, você sabe que se ninguém está lembrando da TI é porque está tudo funcionando. Você não abre chamado, não acontece nada de ruim, então tudo bem. Então a TI tem que se esforçar para ficar invisível, viu? Não para ficar se exibindo por aí. Tá vendo? Vocês aí que são da TI, que são exibidos, parem de achar que vocês têm que aparecer que nem um OVNI chegando lá no setor dos outros, né? Quando não sabem de você é porque está dando tudo certo. Então ele fala aqui, ó, número de chamadas para suporte técnico, menos chamadas significa mais invisibilidade. Em alguma medida que reflete a frequência com que o desempenho das operações de TI acaba servindo como gargalo nos demais processos de atividade. Então, assim, é KPI, né? Quantos chamados estão sendo abertos? Tem que ficar diminuindo até chegar no zero, se for possível, né? E fala aqui sobre frequência que o desempenho das operações de TI acaba servindo como gargalo. Não sei que contexto seria esse aqui. O outro deu para ver, o número de chamados dá para entender. Mas quando a atividade é gargalo, sei lá, ficou fora o sistema, né? Que você liga para uma telecom aí, para um banco para reclamar, fala, aconteceu isso, aquilo, vai lá, xinga muito os caras lá, o cara fala, senhor, paciência, porque estamos sem sistema agora. Né? Cliente, estamos sem sistema, cliente. E aí você fica lá com ódio no seu coraçãozinho, mas não tem o que fazer. Porque a TI lá deu mole e está fora do sistema. Às vezes é mentira. Às vezes estão inventando que está sem sistema. Mas você não sabe, então você bota a culpa na TI mesmo assim. A Tudo é TI, culpa do jeito. a TI. Ficava lá puxando a tomada, desligando os bagulho, entendeu? Só pra Não, sabotar, entendeu? já aconteceu da gente. Ó, as histórias, as Da histórias. gente como estagiário, por exemplo, ter um dia de não ter nada para fazer. A TI em si, ela é muito reativa. Ela espera acontecer para depois tomar uma solução mais viável. Aí quer dizer, um atendimento pode levar de 5 a 1 hora, tipo de 5 minutos a 1 hora, dependendo do caso. Já aconteceu, tipo, de eu ser estagiário e não ter nada para fazer durante o dia. Eu disse, eu vou já puxar algum cabo de rede por aqui para ver se alguém Tá vendo? chama. Alguém Desvendei, chama. nem sabia, Não, era mas piada, isso, mas peguei no mas flagra, isso tá vendo? porque a gente era cobrado, tipo, para fazer relatório no final do mês. Aí quando o número de chamados dava baixo, era que a gente não tinha trabalhado. Eles não viam por esse lado. Então, você tinha que construir essa narrativa aqui da invisibilidade. Falar, ó, consegui, fui o melhor TI do mundo porque fiquei invisível. Tá vendo? Olha só, o cara, mas tinha que ser, né? O cara, além de ser da TI, ainda era estagiário, galera. Então, isso aí é tipo assim, mano, com certeza o cara é o rei do bagulho. Mete o louco mesmo, legal. Então, beleza, e de transformação digital aí, o que a gente tem pra dizer? De transformação digital, para a maioria das organizações, a transformação digital é centrada no gerenciamento, mas já houve uma moda de gerenciamento mais confusa e ambígua do que a própria transformação digital? Por trás de toda ambiguidade, há tecnologias digitais específicas que criam novos recursos. As empresas podem tirar proveito delas para criar vantagens competitivas ou podem ignorá-las, permitindo com que os concorrentes se destaquem. E aí? Ambiguidade é ruim mesmo. Então, assim, às vezes tem tecnologia competindo dentro da empresa, né? É, complicado. Olha só, tem chat aqui, por isso que eu vou ler aqui o que a galera tá falando. Acho que agora sim, o pessoal deve estar no lag aí agora que eles estão começando a ver o início da notícia aqui. É isso mesmo, galera? E agora começou todo mundo a falar ao mesmo tempo aqui, eu achei engraçado. A Caramelo falou assim, ó, eu fiz estágio como suporte TI. Olha só, mano, imagina a Caramelo de suporte TI, hein, estagiária. Ganhava mais que um atendente integral. Eles odiavam
quem era do departamento de TI, tá vendo? TI sendo caçado por aí, tá vendo? A Mari falou assim, ó, dentro da área de TI também existe diferença nas atividades, desde helpdesk até os programadores, e mesmo assim cada um tem uma área específica. E mesmo assim, você vai, independente da sua área, você vai ser chamado para formatar computador e também para consertar impressora, né? Isso aí, você que é de TI já dropa essa atividade, essa habilidade vem passiva em você só por você ser de TI. Eu sempre fui muito curioso, tipo, eu era do suporte, mas eu queria saber de desenvolvimento, eu queria saber de Tá suporte, eu vendo? queria saber de atendimento. Eu sempre fui pra frente, tipo, não gosto de ter aquele negócio assim, fica aqui no teu cantinho esperando um atendimento cair. É uma característica da TI, né? A pessoa ser curiosa e Mas eu acho ser que vai muito de interessada em pessoa para conhecimento. pessoa também, porque a gente conhece muita gente que não tem a menor intenção, a minha função é essa e eu vou morrer É, aqui. mas na TI é meio que normal te darem missão de coisa que você não sabe. Você tem que dar uma estudadinha e descobrir e tal. Eu, pelo menos, né, tive minha passagem pela TI também como programador e tal. Eu gosto. Era comum ter que descobrir, instalar um sistema novo, testar umas coisas diferentes, fazer funcionar. Até hoje, de vez em quando dá tempo, eu mexo, brinco, faço umas coisas meio doidas aí, né? Faço meus experimentos tecnológicos. Então, ó, o Luiz falou assim, ó, se ninguém reclama da TI, é bem provável que está ok. Mas quem não é visto não é lembrado. Então é uma profissão bem difícil, né? Acabou sendo uma faca de dois gumes aí na visão do Luiz. Aí a Valéria falou, verdade, Luiz. E a Mari veio falando, vejo que é extremamente importante o suporte da TI em todas as áreas, em todas essas áreas, e nós temos que valorizar. E aí chegou o Robson aí, Robson Marri, chegando cheio de Marri, falando, salve inovadores! E aí? Fala aí, Robson. Chama os coleguinhas aí. A gente tá falando de TI hoje aqui, cara. Da mudança da TI do futuro, além da transformação digital. O que tem além da transformação digital? Vamos falar agora aqui. Ele fala assim, ó, que por trás dos detalhes e da realidade digital central, a tecnologia da informação não é mais opcional. Ela está profundamente incorporada a todos os processos de negócio. A gente já sabe, startup, por exemplo, o melhor exemplo disso, né? Não tem startup sem tecnologia, né? De certa forma, não necessariamente é sempre aplicativo ou software, às vezes é hardware, às vezes é serviço, mas é um serviço entregue através de tecnologia de alguma forma, é sempre de base tecnológica, né? Sustentado por tecnologia, então é TI que está ali de alguma forma enfiada ali nesse negócio. E na startup isso é tão misturado aí que você não sabe onde começa o negócio e onde acaba a TI. Então ele fala assim, ó, sua eficácia e consequente invisibilidade, que a gente está falando aqui, depende da colaboração contínua de vários especialistas tecnicamente proeficientes, praticantes de disciplinas maduras e bem desenvolvidas. Ou seja, já chegou no ser humano aqui o nível da parada. Para a TI ser uma ferramenta de negócio, a gente tem que pensar que quem faz a TI são as pessoas. Então, os profissionais e o perfil deles. Aí você começa a valorizar além da habilidade técnica, que é o que normalmente você pensa quando você contrata o cara de TI. Você bota lá no currículo as coisas que ele tem que saber. Mas será que ele é essa pessoa? Igual o Jeitson falou aqui, pô, tem gente que é mais acomodado, né? Eu vou fazer minha função e foi, e tem o cara que vai lá e vai ser o Civirex, vai ser o Severino 2.0 aí que vai ajudar na coisa que precisar. Então o cara de TI tem que ter esse perfil também, senão dá ruim. Só que nem todo mundo tem essa consciência aí na hora de contratar, né? E aí isso causa aí alguns probleminhas às vezes. A matéria diz: libere sua equipe de suporte técnico sem SLAs para aprender. O técnico na sua cadeira pode incentivar e levantar ele a se levantar e visitar alguém com problema e desenvolver ferramentas e buscar ferramentas que já existem para melhorar a vida das pessoas. Tentar entender exatamente o que a gente faz nas startups, né? A gente procura Exatamente. A inovação funciona assim. uma Na dor. TI, o cara é friamente assim, eu sou um técnico, eu vou resolver um problema X. Parou o computador, vou formatar o computador, vou tirar o vírus, vou consertar, vou reinstalar um driver. Ele pensa na função que ele executa e não na pessoa que está no meio do Tá caminho. no meio do caminho. O inovador, ele tem esse tato de negócio de pessoas. Então, ó, a Mari falou aqui, por exemplo, do suporte de TI ser importante. O suporte de TI, na cabeça da TI, é fazer isso. Deu problema, eu vou lá e resolvo. Que nem você falou, é reativo. Reativo. Na cabeça na inovação é diferente. É tipo assim, será que tem alguém precisando da TI aqui? Onde eu posso apoiar alguma coisa que alguém está fazendo? Porque às vezes um processo pode se tornar automatizado. Às vezes a gente pode criar novas coisas que vão melhorar o negócio com TI sendo fornecedor de solução, que é como a inovação enxerga a tecnologia, como uma força para entregar solução. Enquanto a TI pensa que ela é
executadora de tarefa pré-programada para acontecer quando algo der errado. Então fica nesse paradigma aí da invisibilidade, né? Tem outra coisa que está falando aqui, né, sobre o DevOps, né? Que é uma das coisas que tem que mudar, é a cultura, né, de colaboração de DevOps, que tem que acontecer em tudo quanto é lugar de TI, né? Eles falam aqui que tem gerente corporativo, cadê? Relacionamento entre operações de TI, não, restante do negócio e melhores tarefas e aplicativo de TI. É isso que eu estava falando aqui. A TI chegar e falar com gente. Assim aí, você precisa de alguma coisa, tecnologia aí, que está acontecendo, fazer reuniões, né? Cross ali com outros departamentos e ver o que pode ser melhorado usando TI. Porque se não deu nada, se ficou invisível, agora como que eu posso fazer isso aqui para alavancar o negócio de alguma forma, para diminuir, reduzir custo, potencializar alguém a melhorar a receita, chegar lá na galera de vendas e marketing, falar, e aí, marketing, pô, marketing com TI tem tudo a ver aí para ajudar, marketing digital. Então, pensar TI como solução, né? Acaba isso aí indo meio que pro lado da inovação mesmo, de startup, coisa e tal, mas, pô, é um negócio que precisa ser cultura e mindset, né? Tem jeito. Isso vai muito das pessoas também. Eu gostava, tipo, não tinha atendimento para fazer, eu andava no meio do salão e como é que eu posso te ajudar? Me metia lá. Tem essa ferramenta aqui que é gratuita, dá de acessar, não é proibido. Que Não, já muitas vi vezes a várias gente histórias de gente que, pô, era programador, por exemplo, fez isso e viu que tinha um problema lá, desenvolveu uma ferramenta internamente para alguém usar para melhorar lá. melhorar. Ó, tem mais chat aqui. A Mari falou o seguinte: vejo que a maioria da TI tem perfil comportamental individualista. Já trabalhei muito em corporativo e até hoje conheci apenas um de perfil proativo. Acho que isso fez a TI ser o departamento mala. Aí a Isa falou, certeza que sempre terá demanda. Então, o que acontece esse negócio aí, Mari, do perfil individualista? Na verdade, não é a TI, é a empresa que contrata sem o critério de perfil. Entendeu? É isso que eu estava falando aqui. Tem bastante gente de TI que não tem esse perfil, mas a empresa não está se importando. Ela quer um técnico lá que vai resolver. Fala assim, eu quero um programador que programa em PHP. Aí, tipo, mas quem é a pessoa não está se importando. Vê a TI como ferramenta mesmo. O pensamento do RH, né? Que qualquer dia eu trago um aqui para a gente falar só de uma notícia aqui na live, para a gente falar só de RH, né? Desse pensamento de recursos humanos, como que ele também tem probleminhas, né? Então o cara pensa assim, né? Como ele pensa nas pessoas como recurso, ele pensa que a pessoa vai fazer só aquilo ali, né? E não ignora as possibilidades que as pessoas têm, né? Beleza? Que mais aí? Então, tem uma outra coisa interessante aqui, ele está falando da metodologia ágil aqui, antes da gente terminar. Ele fala que o ágil precisa ser consertado. Isso aqui é polêmico, porque o ágil é considerado uma coisa super moderna, né? Tipo, me lembrei de uma referência aqui, eu nem vou falar agora, senão vai estender muito, mas é bem engraçado, acreditem. Eu falo disso numa próxima vez. E tá falando aqui que o Agile, ele tá focado hoje em desenvolver produto e não em colaboração para gerar mudança, para intencionalmente alavancar o negócio. Certo? Então, a gente já vai além da tecnologia. O Agile a metodologia virou um envelope que a TI está dentro, né? Ele vem de TI dentro ali mistura TI com gestão de projeto e que eles estão muito focados em, ó, isso aqui é a caixa de ferramentas para desenvolver produto e também não pensa no negócio, então ele faz uma crítica aqui pesada, dizendo que o ágil tem que mudar também. E à medida que você for executando o ágil na sua empresa, você ir ajustando ele para ele ser uma ferramenta para isso. Então ele não está dizendo que o ágil é ruim, mas está dizendo que o ágil tem sido mal executado porque tem apenas visão de produto. Gostei pra caramba disso, porque é um negócio que eu já falei aqui várias vezes, eu sempre falo disso. Falei até para os inovadores segunda-feira sobre a visão do Google lá, que o Google tem visão de produto, que só acho que o Google podia ser bem melhor se não fosse. Então é polêmicas, né? Você vai falar assim, mas você é abusado, cara, que você acha que sabe mais que o Google? Pois é, então Google, se quiser, contrato startador aí, a gente faz um esquema aí super inovador aí, que sim, a visão de produto é limitada. A gente tem que olhar o negócio como um todo e é o que está sendo defendido aqui, que a TI do futuro vai olhar isso. E ele fala aqui do DevOps, que nem eu falei antes aqui, né, dessa parte de desenvolvimento de coisas aí para TI, né, de criar coisas novas. O DevOps para rede, um monte de coisa. E fala aqui do BizOps, que seria essa parte de aplicar isso para o business. Então, a evolução da TI, o futuro da TI é se tornar BuzOps. Não sei se estou falando certo. BuzOps.
que é você ter a tecnologia, né, aplicada na operação do negócio. Então, é o que a gente está defendendo o tempo inteiro aqui, né? A TI ser assim, e toda empresa precisa ser assim, de certa forma, mas a TI, como ela já está num recorte dentro da empresa diferente dos outros, ela já também já vai se acoplar, servindo o negócio, isso aí pode potencializar muito. Assim como a TI é para uma startup. Quando tem lá o CEO, um CTO e, sei lá, um cara de vendas. Tipo, aquela TI ali do CTO, ela é aplicada ao negócio 100%. Tanto que o cara é um C-level e só ele toca a tecnologia da empresa no início. Então, tem tudo a ver, né? É totalmente como as startups são. Então, a gente está aqui entregando o conhecimento, o mindset, o pensamento de pensar, né? De agir como startup, né? Então, realmente, a boa prática é ser que nem a startup num contexto maior, né? A Mari já falou mais aqui, falou: quero matéria sobre RH e perfil. Isso influencia 100% na cultura das empresas e no futuro do negócio. Isso aí. Tem tudo a ver com inovação. Pensar dessa forma.